noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que estou com muita saudade de vocês, muita saudade de nós estarmos na igreja, congregando, juntos, se abraçando, como é o costume da nossa igreja, de estar todo mundo junto. E eu quero dizer que nós estamos com muita saudade de vocês. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo, Deus permitiu, tem um propósito de Deus, mas que nós logo voltaremos e estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos num relógio de oração e um dia, está com um mês mais ou menos, que nós estamos orando. E numa noite dessas eu terminei a minha oração e o Espírito Santo me levou a estar meditando no livro de Daniel, que é exatamente sobre Daniel 4 que nós vamos falar nessa noite, que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração e que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Lá em Daniel 4, no versículo 4, diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a palavra do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse momento que nós estamos aqui, Senhor. Nós vamos meditar na Tua palavra, que o Espírito Santo possa tocar em nós, que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração, para que a palavra dele seja ministrada e que haja quebrantamento, que haja uma liberação da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti as nossas vidas e Te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava meditando na palavra e o Senhor me levou a essa passagem de Daniel. O capítulo de Daniel inteiro, que fala sobre a loucura de Nabucodonosor. É um texto muito longo, eu não vou ler o texto todo, mas que vocês, quando vocês estiverem lendo a palavra, leia o capítulo inteiro, porque vocês vão entender por completo o que o Espírito Santo vai querer estar ministrando aqui nessa noite. E eu vou ler alguns versículos. Foram alguns versículos que o Senhor me levou a estar lendo, até para estar falando a respeito do que está acontecendo nesses dias, o que está acontecendo conosco. Então ele fala que que estava tranquilo no palácio e na casa dele, quando teve um sonho que perturbou a vida dele. Então, isso eu remeto para o que está acontecendo com as nossas vidas nesse tempo. Porque eu estava lembrando que no dia 17 de março foi o nosso último culto, o mês passado, foi uma terça-feira. Todo mundo foi para o culto e nós achávamos que na quinta-feira estava todo mundo de volta para cultuar o Senhor, mas quando foi na quarta-feira saiu um decreto dizendo que ninguém podia sair de casa. E eu, quando estava lendo, eu pensei, puxa vida, assim como o rei estava tranquilo, ele diz feliz no palácio dele, ele teve um sonho que perturbou a vida dele e dali em diante ia acontecer algo que ia mudar a vida dele. Era como nós estávamos tranquilos na nossa casa, tendo a nossa vida normal, só que de repente, como aconteceu com ele, de repente tudo mudou, porque ninguém jamais imaginava que nós iríamos estar vivendo esse tempo que a gente está vivendo agora. Então o rei, ele chamou todos os sábios lá da Babilônia para interpretar o sonho e nenhum conseguiu interpretar.
mas ele chamou Daniel e Daniel trouxe a interpretação do sonho para ele. E no versículo 24 ele diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que o conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, o que a gente vê nesse sonho? Que vinha um juízo sobre a vida de Nabucodonosor. E que esse sonho que ele teve era um aviso, era uma advertência que Deus estava trazendo para o que ia acontecer com a vida dele. Então lá no versículo 27, o Daniel fala para ele assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Como Deus é misericordioso, como Deus é um Deus maravilhoso, como Deus, ele avisa, ele adverte, ele fala para nós como filhos o que vai acontecer. Como é que Deus tem feito isso? Através da palavra dele. Deus tem nos chamado a estar com ele. Deus tem nos chamado a andar em santidade com a palavra dele, a ouvir a voz dele, a se consertar. E eu lendo e vendo, meu Deus do céu, o rei Nabucodonosor era um homem mau, era um homem arrogante, era um homem que tratava mal todo o povo do reino dele. Mas mesmo assim, o Senhor trouxe uma sentença sobre a vida dele, mas ele mostrou em sonho o que ia acontecer com ele. Dando o quê? Dando uma oportunidade de arrependimento para que ele se consertasse. Como o próprio Daniel disse: olha, eu te dou um conselho, conserta a tua vida, conserta a tua casa. E eu vejo Deus fazendo isso conosco. Eu vejo Deus permitindo essa situação acontecer, da gente ter que ficar em casa, da gente não poder sair, porque quantas e quantas pessoas diziam: eu não busco Deus porque eu não tenho tempo. Mas agora nós estamos tendo esse tempo de estarmos em casa, de poder buscar ao Senhor, de poder colocar a nossa vida diante do Senhor e não ter mais desculpa de dizer que não temos esse tempo. E isso que está acontecendo eu vejo como um aviso de Deus, como algo que Deus está dizendo: olha, meu povo, pedindo que a igreja dele se posicione, busque a ele, ore, se converta, se arrependa dos seus maus caminhos, como diz a palavra do Senhor. Assim como ele deu esse sonho para o rei e Daniel interpretou dizendo: olha, rei, põe termo à tua casa, põe termo aos teus pecados. Mas infelizmente a gente vê que no caso dele, do rei, depois que Daniel deu esse conselho para ele, é como se ele não se importou com a revelação do sonho, e era algo como um juízo de Deus. Era algo forte que ia acontecer com o rei, porque a interpretação do sonho diz que ele ia viver como os animais, junto com os animais, ele ia ficar como um bicho. Era algo muito sério que ia acontecer, mas ele não ligou, porque aqui diz o seguinte, no versículo 28 diz: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo que de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aqui diz que se passaram 12 meses, se passaram 1 ano, e ele não se consertou, porque em seguida veio o juízo de Deus sobre a vida dele. No versículo 33 disse que no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Mas o que eu acho tremendo que Deus fez é que Deus deu chance
de arrependimento. E eu creio que se Nabucodonosor tivesse se arrependido dos pecados, da forma como ele tratava as pessoas do seu reino, se ele tivesse arrependido da iniquidade que tinha no coração dele, da maldade, do orgulho, da arrogância que tinha na vida dele, o Senhor não teria liberado, não teria cumprido esse juízo. Porque se o Senhor já queria cumprir de repente, direto, por que ele mandou avisar? E Deus tem falado conosco. Deus tem pedido à igreja para se consertar, para se arrepender. Que o Espírito Santo haja, encontre no nosso coração um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas se passou um ano e ele não se arrependeu e de repente veio o juízo sobre a vida dele. Assim como de repente aconteceu, está acontecendo essas coisas. Queridos, todas as coisas estão debaixo da mão poderosa do Senhor. Tudo está no controle de Deus. A gente vê essa situação que está acontecendo por causa de um vírus, de uma gripe. O mundo inteiro parou. Né? A gente até pensava, esse sistema do mundo não tem quem pare. Não tem como mudar, mas você vê que quando Deus, porque eu creio, essa não é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, para que isso estivesse acontecendo, não. Mas eu creio numa permissão de Deus, de tudo isso estar acontecendo. E quem imaginava que nós não poderíamos estar na igreja congregando num país tão de liberdade que a gente tem, de cultuar, e de repente todo mundo nas suas casas sem poder sair, sem poder estar em comunhão com os irmãos. Algo que veio de repente. E esse de repente traz com que a gente possa pensar como está a nossa vida, porque de um segundo para outro todas as coisas mudam. Por isso que nós temos que estarmos alinhados com a vontade de Deus, porque a gente não sabe quando essas coisas vêm sobre as nossas vidas. E há uma diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. É exatamente esse que serve a Deus, ele vai estar alinhado com a palavra de Deus, ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que praga nenhuma chegará à sua tenda, como a palavra de Deus nos promete. Então eu creio que nós precisamos ter todo o cuidado necessário que as autoridades estão dizendo, não sair de casa, se cuidar, usar máscara, lavar as mãos, tudo isso nós temos que fazer, mas sabendo que aquele que é fiel é o que nos guarda, que é o Senhor Jesus. Ele disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que nós cremos nisso? Porque nós cremos que estamos sendo guardados pelo Senhor. Então, em meio a toda essa situação, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Porque se é o Senhor que está permitindo tudo isso acontecer, Ele vai nos guardar. Ele não vai permitir que nós sejamos destruídos, que nós sejamos tocados por essa situação difícil em todas as áreas. Não se preocupe, a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em meio a toda essa situação, você que muitas vezes está preocupado, como é que vai ser, você que está até sem trabalhar, sem estar recebendo seus recursos, creia no Senhor, creia naquele que é fiel e que cumpre com a palavra dEle. E se Ele diz que nada nos faltará, porque Ele sabe de tudo que nós precisamos, então fique firme na palavra do Senhor, busque a Deus, continue, você que está orando, porque nós precisamos orar como igreja do Senhor, precisamos nos unir como igreja do Senhor em oração, clamando pelo mundo inteiro, clamando pelo nosso país, orando pelas nossas autoridades, para que eles possam tomar decisões corretas diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. Precisamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, como diz na palavra, para que a gente tenha intimidade com o Senhor, para que Ele fale conosco na intimidade o que Ele quer de nós.
tanto nós como igreja, como nós individualmente, o que Ele tem para a nossa vida, o propósito que Ele tem para cumprir através de toda essa situação que está acontecendo. Então, queridos, não desanime, não tenha medo, continue firme buscando a Deus. Eu creio que isso é um aviso de Deus. Filhos, igreja minha, se conserta, vem me buscar, ora, me busca, se tranca no teu quarto, tem intimidade comigo, se arrepende dos seus pecados. Eu creio que é Deus nos alertando, chamando a atenção da igreja, de um povo. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E nós temos essa autoridade de orar. Nós podemos ajudar o irmão que está do nosso lado, o irmão que está passando necessidade, nós podemos chegar e ajudar. Mas aquele que está distante, que nós não podemos ajudar financeiramente ou de outra forma, nós podemos ajudar com a nossa oração. Que a nossa oração chegue a esses lugares onde nós, como no corpo, não podemos chegar. Mas vale muito a oração do justo. E nós precisamos continuar nos unindo em oração. Eu sei que a igreja já está orando, mas nós precisamos fortificar mais ainda as nossas orações. Porque o tempo, eu creio que o tempo está se encaminhando para a volta de Jesus. E Jesus, ele diz que vem buscar uma igreja santa, uma igreja sarada. E muitas vezes, querido, nós como igreja do Senhor estamos tão frios, tão distante do que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós agimos como igreja, eu falo na igreja em geral, com atitudes egoístas, pensando só em nós, só na nossa própria vida. Eu estou bem, e não ligamos para a necessidade do outro. Quantas pessoas estão precisando de um abraço, de uma palavra de conforto, e que nós precisamos despertar. E nas orações, querido, o Espírito Santo mostra, ora para fulano, liga para ciclano, manda um WhatsApp, uma mensagem para a pessoa que você está orando, e o Espírito Santo te conduz. Por isso que tudo é manifesto através da oração. E nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nabucodonosor, quando veio o juízo de Deus sobre a vida dele, lá no versículo 34 diz que no fim daqueles dias, diz eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Amém? Que nós possamos nos posicionar em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, sabendo que Ele cuida das nossas vidas. E nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Você que já faz isso, nós, como igreja do Senhor que já fazemos isso, é como eu disse, precisamos intensificar mais ainda as nossas orações, os nossos momentos com o Senhor. E você que não tem esse costume diário de estar buscando a Deus, comece a partir de hoje, a partir de agora, tirar um tempo de oração, de leitura da palavra, como o Senhor quer estar conosco, como o Senhor quer essa intimidade, nós como igreja do Senhor, nós como filhos dele. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus santos, os profetas. Quantas coisas Deus tem para revelar para as nossas vidas a respeito de tudo que está acontecendo. Em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Que nós venhamos a despertar, que nós venhamos a acordar. Que o Senhor venha falar conosco em meio a esse tempo e que a gente não deixe passar desapercebido esse tempo. Que não seja como Nabucodonosor, que veio
um alerta para ele de algo terrível que ia acontecer com ele, mas que ele não se importou, porque se passar um ano, diz aqui que passaram 12 meses, e ele estava na casa dele, no palácio dele, se glorificando com o reino dele. Mas aí diz que de repente, tudo aquilo que Deus disse que ia fazer se cumpriu na vida dele. E que tudo isso que esteja acontecendo seja Deus nos alertando para a gente se voltar para Ele, para que coisas piores que talvez estejam para acontecer não aconteça. Por quê? Porque o Senhor vai dizer, tudo aquilo que eu tinha para liberar, que o Senhor traga um arrependimento no nosso coração e que seja liberado, mas situações totalmente diferentes da que poderiam acontecer. Por quê? Por causa do posicionamento da igreja, de buscar, de orar e de se arrepender. Porque o Senhor diz que há uma conversão verdadeira quando há arrependimento no nosso coração. E o que eu peço é que o Espírito Santo toque nas nossas vidas e que Ele encontre um lugar de arrependimento. Porque Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus, porque está próximo a vinda do Senhor. Amém, queridos? Então, não desanime, continue buscando ao Senhor, continue crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando ou imaginando, porque Ele é fiel. Em nome de Jesus, e que a tua vida seja transformada nesse tempo. Que esse tempo de recuar, de estar dentro de casa, seja um tempo para famílias que não tinham costume de estar juntos, que eles comecem a se descobrir como família, para que Deus possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque eu sei que para muitas famílias está um tempo normal, porque tanto os pais como os filhos gostam de estarem juntos, mas para outras pessoas não, eles nunca estão juntos nas refeições. E agora, esse tempo, foi um tempo que Deus preparou para que as famílias estivessem juntas ali, em comunhão. Em nome de Jesus, que seja um tempo novo na vida de cada filho de Deus, que seja um tempo novo na vida da igreja. Em nome de Jesus, eu creio que quando tudo isso passar, realmente a igreja do Senhor vai voltar de uma forma diferente. Vai voltar mais fortalecida, com a mente transformada, com foco em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu libero para o coração de vocês. Amém, queridos? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que nós possamos despertar para o que o Senhor está fazendo. Que o Espírito Santo venha fortalecer o nosso coração em Ti, porque são tempos difíceis, mas é nesse tempo que o Senhor diz que estaria conosco, sempre. O Senhor diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E nós sabemos disso, é por isso que o nosso coração está em paz, é por isso que o nosso coração confia em Ti, sabendo que assim como de repente veio essa situação difícil, de repente também o Senhor vai mudar tudo e tudo isso vai cair por terra, todo esse vírus vai cair por terra em nome de Jesus e nós seremos restaurados pelo Senhor e nós veremos a mão de Deus em tudo que está acontecendo. Os milagres do Senhor, eles não deixam de acontecer, muito pelo contrário, é nos tempos mais difíceis que o Senhor manifesta o amor, a graça e o cuidado dele para conosco. Por isso, muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.